O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava. Mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher, que tinha uma filha com espírito impuro, ouviu falar de Jesus, foi até ele e caiu a seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu: é verdade, Senhor. Mas também os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então Jesus disse: por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa, o demônio já saiu de tua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos dá a ocasião de fazer uma correlação com a memória, com a santa cuja memória hoje celebramos, Santa Josefina Baquita. O Evangelho nos apresenta uma mulher pagã que no seu sofrimento, imagine, ela tinha uma filha muito doente, uma filha atormentada por um espírito impuro, e ela vai, com o sofrimento de uma mãe, ela vai ao encontro de Jesus, suplica-lhe uma graça, e a resposta de Jesus é humanamente desconcertante. Não é agradável, humanamente falando, não é a resposta mais sensível, mais complacente, mais misericordiosa, mais delicada que se possa dar a alguém que está sofrendo. Não foi, humanamente falando, não foi algo muito interessante de se dizer. Mas, meus irmãos, não tenhamos a pretensão de compreender a maneira de Deus agir na nossa vida. Mas se Deus assim age, se Deus isso faz, ou se Deus isso permite, é porque Ele nos ama. Olhemos para a cruz e não duvidemos do amor de Deus. Olhemos para a cruz e mesmo diante das situações desconcertantes na nossa vida, digamos: Deus amou tanto o mundo que nos deu o seu Filho. Olhemos para a cruz e recordemos-nos do que o crucificado disse: não há maior amor do que aquele que dá a vida pelos amigos. E Ele deu a vida por nós. Então não é justo que nós duvidemos do amor de Deus por nós. Mesmo que Ele nos desconcerte, mesmo que Ele de alguma maneira nos exija um salto na fé, uma profissão mais ousada da nossa fé, da nossa confiança no seu amor. E isso, se Deus pedir de nós isso será a ocasião para nós crescermos na fé, no amor, será uma ocasião de nós glorificarmos a Deus, e será a ocasião de nós rechaçarmos as investidas do inimigo que nos tenta, que quer que nós percamos a fé
no amor de nosso Senhor. Pois bem, então, diante daquela resposta dura de nosso Senhor, porque Ele diz o quê? Mulher, não fica bem. Deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos, isto é, não está certo que eu deixe de fazer as obras entre os judeus, que são os filhos de Deus, para dar aos cachorrinhos, aos cães, que são os pagãos. Era assim que os pagãos eram chamados e tratados pelos judeus. Os judeus, quando viam um pagão, diziam um cão, um cachorro. É verdade, Jesus ameniza, cachorrinho, mas não deixa de ser uma resposta dura para aquela mulher sofrida, que suplicava uma graça não para si, mas que suplicava uma graça para a sua filha. E os pais aqui presentes sabem muito bem que o sofrimento de um filho dói mais do que o próprio. Então aquela mulher era mais sofrida ainda, por causa do sofrimento da sua filha, que há muitos anos era atormentada por um espírito mau. E diz que diante daquela resposta dura de Jesus, a mulher move a mão de Deus com a sua fé e a sua humildade. Ela diz: é verdade, Senhor. É verdade que não fica bem dar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Mas é também verdade que os cachorrinhos debaixo da mesa, eles comem os pedacinhos de pão que caem, as migalhas. E diante daquela resposta, Jesus diz: mulher, por causa do que tu disseste, a graça te será concedida. Pode voltar. A criança, a tua filha, está curada. Meus irmãos, a palavra aqui diante desta passagem é fé. Fé no amor de Deus, confiança no amor de Deus, humildade. Não queiramos colocar Deus no canto da parede, exigindo. Nós não merecemos nada. Nós merecemos o inferno. Nós não merecemos graças. Então sejamos humildes. Quando nós nos colocarmos diante de Deus, supliquemos, confiando na sua misericórdia, confiando no seu amor. Não tenhamos uma atitude impositiva, pensando que nós merecemos algo de Deus. Por isso exigimos-lhe graças, exigimos que Ele nos conceda, que Ele nos trate bem. Isto é, que Ele nos trate segundo as nossas expectativas, porque Ele sempre nos trata melhor do que merecemos. Mas nós queremos que Ele nos trate segundo as nossas expectativas, e nem sempre as nossas expectativas são para o nosso bem, por mais que nós pensemos que seja. Mas Deus nos trata com amor, até quando nos envia dor. Deus nos trata com predileção, até quando nos envia sofrimento. Porque Deus não apenas permite, deixa eu chocar, Deus não apenas permite a dor e o sofrimento, Deus também envia dor e sofrimento. Mas quando isso Deus faz, seja quando permite, seja quando envia, Deus faz porque nos ama e porque quer o nosso crescimento e a nossa salvação. Pois bem, este exemplo desta mulher faz com que nós lancemos o nosso olhar para Santa Josefina Baquita. Baquita, uma sudanesa, né, do continente africano, Sudão. Baquita nasceu por volta do ano 1869. E pense numa vida sofrida. Pensou? Ela sofreu mais. Pense em tantos sofrimentos pelos quais Josefina Baquita passou. Ela
ainda pequenina, por volta dos seus 4, 5 anos, ela viu a sua irmã mais velha ser sequestrada por negreiros, por traficantes de negros. E ela vai dizer posteriormente que nunca saiu da sua imaginação a visão da sua irmã amarrada, sendo arrastada, e ela ainda conseguia ouvir os gritos desesperados dela sendo levada, irmã esta, que ela nunca mais encontrou. Ela tinha por volta dos seus 4, 5 anos. 2 anos depois, aquilo que ela viu com ela aconteceu. Ela estava brincando próximo mesmo da sua casa. O seu pai era um homem de uma vida relativamente progredida. Era um homem, não era um homem rico, mas era um homem de uma vida confortável. E próximo da sua casa, ela brincando com uma amiga, diz que 2 homens se aproximam. A amiga consegue correr, mas os homens pegam Baquita e diz: se você gritar, nós matamos você, siga. E ela diz que ela ficou com tanto medo, com tanto medo, com tanto medo, que a sua voz ficou embargada na garganta e ela não conseguiu gritar. Se ela gritasse e eles não a matassem como haviam prometido, ela provavelmente seria salva, porque ela estava próxima da casa. Mas o medo foi tão grande que ela não conseguiu gritar. E quando conseguiu gritar, já estava distante. Eles a colocaram em uma cabana escura, fechada, e ali aquela menina de 6, 7 anos ficou trancafiada durante mais de um mês. Ali ela recebia uma refeição por dia, e ela diz nos seus escritos que ela viveu os terrores do sofrimento, porque ali ela fazia as suas necessidades, naquele chão, naquele curto espaço que lhe era dado. Ali ela dormia entre as fezes. Ali ela vivia o terror de não saber o que lhe aguardava. E nós sabemos muito bem que nós temos uma cabeça ótima para pensar em coisas terríveis, né? Isso é quando a gente começa a imaginar e se entrega à imaginação do que pode acontecer, a gente sofre com antecipação, com antecedência, e sofre intensamente. E aquela menina, longe do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, passou mais de um mês trancafiada numa cabana escura, naquele terror psicológico do qual ela nunca se libertou totalmente, porque ela se recordava vez ou outra daqueles terrores. Um mês depois, ela foi vendida como escrava, foi entregue a uma caravana com mais 5 escravos, e ela passou mais ou menos sendo vendida de patrão, de comprador para comprador, umas 10 vezes, até isso mais ou menos num período de 3 anos. Não, desculpe, ela passou sendo vendida de mão em mão num período de 10 anos. Mas ela foi vendida, dentre estes muitos, ela foi vendida para um proprietário que a marcou deveras, que a marcou muito. Ela passou mais ou menos 3 anos com aquele patrão, e ela diz, ela escreve até, está na sua autobiografia, que ele era muito cruel, que ele a pisoteava, chutava e chicoteava todos os dias, que ela nunca teve um dia em que ela não tivesse apanhado. E quando uma ferida começava a sarar, o chicote abria novamente aquelas mesmas feridas, que o seu corpo era cheio, repleto de feridas. Ela teve, imagine aqui, que quando
você era vendido para um novo patrão, aquele patrão colocava uma tatuagem no escravo para demonstrar que aquele escravo lhe pertencia. E em que consistia a tatuagem? A pessoa era ferroada? Não, era pior ainda. O escravo era amarrado pelas mãos e pelos pés. Alguém ficava com um chicote na mão, para que se o escravo se mexesse, ele apanhava. E enquanto ele estava ali amarrado, alguém via com uma faca bem amolada e ia arrancando a carne por cima daquela figura desenhada do seu patrão. Passava-se o sal para que aquela figura, para que a cicatriz não fechasse, ficando o desenho, mas cicatrizasse sem apodrecer. E ela tinha 144 tatuagens. Isto é, ela passou 144 vezes por aquele processo. E quanto mais tatuagens o escravo tivesse, mais ele valia, porque demonstrava que ele era forte. Porque alguns morriam durante aquele processo. Não aguentavam a dor, nem o derramamento de sangue, a hemorragia que acontecia. Ela tinha 6 tatuagens no braço, 6 no peito, 48 no braço direito, 60 na barriga e as outras 30 espalhadas pelo corpo. Imagine aqui o sofrimento dessa mocinha. Pois bem, diz que mesmo em meio a este sofrimento, quando ela tinha algum momento de paz, ela ficava imaginando o céu, a beleza do céu, das estrelas, dos animais, dos rios, da cachoeira. E ela se perguntava, quem foi o patrão que construiu, que fez tudo isso? Ela não conhecia ainda o Deus verdadeiro. E ela ficava imaginando, o que foi que fez todas essas coisas tão bonitas? Até que, nesse período de 10 anos, ela foi vendida para um cônsul italiano. E aí a sua vida começou a mudar. Ela diz que eles não faziam mal a ela, até mesmo a tratavam com respeito, não batiam mais nela, mas não ensinaram-lhe a fé. Foi o administrador dos bens desta família que uma vez presenteou-lhe com um crucifixo de prata. E aquela figura daquele Deus crucificado chamou-lhe a atenção. Mas foi apenas aquele crucifixo. Depois, aquela família, estou aqui resumindo a história, ela passa de 3 a 4 anos com essa família. Essa família tem que viajar e a deixa num convento das irmãs canossianas. E as irmãs, sim, agora começam a dar a ela a fé, a transmitir a verdadeira fé. E ela conhece Jesus, aquele bom patrão. Era assim que ela o chamava, porque era o conceito que ela tinha de um senhor, de um dono. Então ele era o seu dono, mas ele era bom. Ele tinha por ela morrido. E aí ela conhece Jesus. Essa família depois a presenteia a uma outra família italiana. Ela é dada para tomar conta da filha daquele casal. Ela vai, aquele casal é bondoso, generoso, incentiva o crescimento na fé. Só que aquele outro casal vai voltar para a África. E aí agora ela disse, não, pelo amor de Deus, não me leve, eu quero ficar. Ela nunca tinha pedido nada. Ela nunca tinha exigido nada, porque na sua cabeça ela era uma escrava. Mas agora ela queria ser uma consagrada a Deus. Ela queria ser uma canossiana. E ela pede, por favor, e essa nova família, que era boa, mas não queria perdê-la, porque ela era muito boa, muito gentil, e a criança gostava muito de Baquita. Só que ela pede e suplica, de modo que o casal poderia levá-la
a contragosto, porque era dono dela, mas o casal tenta apelar ao bispo, para que o bispo a convencesse que ela poderia ser cristã lá na África também. E ela diz, mas eu quero ser canossiana. E nem o bispo conseguiu convencê-la, até que a família resolveu deixá-la. Ela com 21 anos é batizada, crismada, recebe a Eucaristia. Alguns anos depois, no dia da Imaculada, ela entra no convento e passa na vida religiosa mais de 50 anos. Numa vida muito simples, como porteira, copeira, assistente de cozinha. Mas ela dizia que quando a gente faz com amor, até as mínimas coisas, aquilo é agradável a Deus. Vejam aqui, meus santos, que ensinamento para nós. Quando a gente faz com amor, até as mínimas coisas são agradáveis a Deus. Uma pequena oração feita com amor é agradável a Deus. Um pequeno sacrifício feito com amor é agradável a Deus. Uma pequena humilhação suportada, vivida, experimentada com amor, por amor a Deus, é agradável a Deus. Uma pequena penitência feita com amor, por amor a Deus, é agradável a Deus. Então, isso é uma escola de santidade para todos nós. Neste sentido, ela é tão próxima, né, de Santa Teresinha. Isto é, nós podemos fazer com grande amor as pequenas coisas que nos são apresentadas. Pois bem, ela passa então essa vida, esses 50 anos, nessa vida de entrega. No final da sua vida, morrendo, ela diz, Nossa Senhora foi tão boa comigo. Eu entrei no convento no dia da Imaculada e hoje é sábado. Ela morreu num dia de sábado, no dia 8 de fevereiro de 1947, com 78 anos de idade. Nossa Senhora foi tão boa comigo. Ela sempre cuidou de mim. Imagine, meus santos, que visão espiritual. Ela poderia dizer tantas coisas, humanamente falando, mas não dizer, ela sempre cuidou de mim, porque ela sofreu muito. Mas ela sabe que aquele sofrimento Deus permitiu, porque, olha aqui, a visão, a leitura espiritual. Deus me deu a oportunidade de viver a sua via sacra. Nós estamos agora nos aproximando da Quaresma, em que geralmente rezamos aos sábados, às sextas-feiras, a via sacra. E ela diz, os sofrimentos na minha vida foram a minha via sacra, para que eu me unisse a Jesus. Porque quem ama, quer estar com o amado. Se nós amamos Jesus, nós queremos estar com Ele. E não há lugar mais seguro para estarmos com Jesus aqui na terra do que a cruz. Então, meus irmãos, pedi a Santa Josefina Baquita que ela coloque no nosso coração essa docilidade, esse amor, essa visão espiritual, para que nós vejamos que tudo na nossa vida, tudo aquilo que Deus permite ou nos presenteia, por mais doloroso que se nos apresente naquela ocasião, é um presente de amor. E ela diz, eu agradeço a Deus por toda a minha via sacra. Está falando dos sofrimentos dela, porque sem ela, eu não o teria conhecido. Ela se tornou cristã, católica, consagrada, porque ela passou por todos aqueles sofrimentos. Se ela não tivesse sido sequestrada, ela continuaria animista lá no Sudão, adorando coisas e animais. Mas por causa daqueles sofrimentos, por causa daquela via sacra, ela conheceu Jesus e ela o amou profundamente. Vamos lá, meus santos. Vamos pedir a Deus que nos conceda o Espírito Santo
e Deus quer nos conceder, porque isto nos santifica. E peçamos a Deus a graça de nós também termos essa visão espiritual, para que nós agradeçamos a Deus e agradeçamos com amor, não agradeçamos como um escravo, simplesmente, não aceitemos como um escravo, mas que para que nós aceitemos cheios de gratidão. Deus me amou quando Deus permitiu que isto e aquilo me acontecesse. Deus me amou quando permitiu aquele sofrimento que transformou a minha vida. Deus estava cuidando de mim quando Ele permitiu aquelas lágrimas, porque aquelas lágrimas, aquele sofrimento foi uma ocasião para que eu me unisse a Jesus Cristo crucificado e para que os planos amorosos de Deus se realizassem na minha vida. E ela morre, meus santos, então dizendo: Nossa Senhora foi muito boa comigo. Deus me deu a graça de me unir à sua via sacra. E Deus, se lhe aprouver, vai permitir, olha aqui como ela se parece com Santa Teresinha. Se lhe aprouver, Deus permitirá que eu derrame muitas graças no céu sobre os pecadores, para que eles se convertam. Imagine aqui. E ela rezou explicitamente pelos seus algozes, por aqueles que lhe fizeram mal, pedindo que eles se convertessem. Meus irmãos, peçamos hoje então, neste dia em que nós vemos este exemplo no Evangelho, de humildade, de docilidade, de aceitação da vontade de Deus, da mulher pagã Cirofenícia, e também vemos o exemplo luminoso, estupendo de Santa Baquita, que aceita a vontade de Deus, beija a vontade de Deus e exatamente naquela vontade é santificada e se une a nosso Senhor, para que nós também aprendamos a não apenas a aceitar a vontade de Deus, mas a amar a vontade de Deus e nunca duvidar do seu amor, porque Deus amou tanto o mundo que nos deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus santos, eu peço, nunca deem dinheiro a quem pedir dentro da igreja, porque senão vira moda. E aí vai acontecer o que está acontecendo agora. A pessoa... Você quer pedir? Espera lá fora, quando a missa terminar, quem puder ajudar, ajuda, mas não pedir dentro da igreja, porque impede que as pessoas possam fazer a sua oração. Obrigado.